Boa noite. É com grande satisfação que damos início aos trabalhos da 10ª noite do Congresso Internacional titulado Um Tribunal para a América Latina e o Caribe, que irá tratar hoje de temas da tutela de urgência do meio ambiente e processo estrutural e primazia do mérito e a sua aplicação pelos tribunais e o meio ambiente. Compõe a mesa dos trabalhos hoje, virtuais, eletrônicos, o excelentíssimo senhor doutor professor Rui Alves Henriques Filho, que é magistrado em 2º grau no Tribunal de Justiça do Paraná. É mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela Universidade Federal do Paraná e também pela Universidade Clássica de Lisboa, e da mesma forma também pela Universidade Federal do Paraná. É professor da Escola da Magistratura do Paraná, do Centro Universitário Unicuritiba, e é membro fundador do Instituto Paranaense de Direito Processual e da Escola Judicial da América Latina. Este é um breve currículo do primeiro palestrante desta noite. Também compõe a mesa a segunda palestrante, a excelentíssima senhora professora doutora Estela Marlene Schwertz, que é advogada atuante na área civil, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito pela mesma universidade. Atualmente ela é professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também exerce o magistério superior em diversas outras instituições. Igualmente é professora de programas de pós-graduação, entre eles da Escola da Magistratura do Paraná. Também integra o seleto grupo de membros efetivos do Instituto Paranaense de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Junto deles terei o prazer de conduzir esta mesa, que os trabalhos serão iniciados na sequência, conforme a programação, pelo excelentíssimo senhor doutor professor Rui Henrique Alves Filho, que inicia a fala e tratará do tema tutelas de urgência do meio ambiente e processo estrutural. Doutor Rui, boa noite, obrigado pela participação. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, professor Kleber. Quero, em nome do Instituto Paranaense de Direito Processual, saudar a todos e a todas que estão conosco através das ondas da internet, nesse congresso tão importante que discute em mais de 20 países o tema de um tribunal comum de processos estruturais, do direito processual, do direito material. Então, claro que é uma grande honra estar aqui compondo os palestrantes e, obviamente, acrescendo no que for possível, dentro da minha limitação, a discussão e o fomento das ideias lançadas nesse evento tão brilhante. Quero também estender o meu agradecimento ao desembargador Fagundes Cunha, um homem visionário que sempre nos surpreende positivamente com esses eventos inter e transnacional, que, na verdade, pela sua robustez acadêmica, o desembargador Fagundes Cunha consegue, de forma brilhante, produzir tantas inquietações acadêmicas em todos nós. Então, professor Kleber, é uma grande honra estar aqui, especialmente também porque estou ao lado da minha colega Estela, que dividimos a academia em instituições de ensino, uma grande advogada, uma professora exemplar e uma querida amiga. Como o professor Kleber e a professora Estela, obviamente são amigos queridos, eu me sinto extremamente confortável, embora estejamos aí nas ondas da internet, falando para muitas pessoas. Então, vou direto agora ao assunto que me propus falar com todos, dizendo, obviamente, que o meu papel aqui, como conferencista desse congresso, ele é, de fato, um papel provocativo. O que eu quero dizer com isso?
nós não temos nem a pretensão e nem a ideia de encerrar uma discussão, de propor com profundidade qualquer tema que seja. Por quê? Porque a ideia é a provocação, a óbvia implementação de estruturas, de pensamentos para que o direito, para que as nações envolvidas nesse congresso internacional possam, de fato, progredirem em termos humanos, em termos legais e supralegais. A ideia inicial seria, ou falarmos dos processos estruturais que envolvem o meio ambiente, que envolvem um dos assuntos, ou vários assuntos falados nesse congresso, como, por exemplo, o patrimônio, que é um patrimônio histórico, patrimônio cultural de todos nós, né, da América Latina e do Caribe, e também fazermos uma breve pincelada de como atingirmos rapidamente a proteção desses patrimônios, desses direitos garantidos por todas as constituições dos países, membros do Mercosul, de todas as ideias legisladas por esses países que compõem a América Latina e o Caribe, e com isso provar que é sim importante falarmos num tribunal que atenda o interesse desses países, em especial os interesses transnacionais, né, plúrimos, que representam a garantia do patrimônio cultural, do patrimônio histórico de todos esses países que estão envolvidos nesse processo que discutimos hoje no Congresso. Bom, antes de mais nada, eu quero falar rapidamente sobre a questão do processo estrutural, e a pergunta é bem importante que lanço agora. Para quê? Por que um tribunal para a América Latina e Caribe? Por que esse tribunal seria importante? Qual é o contexto que nós vivemos? Senhoras e senhores, vivemos em um fenômeno mais ou menos conhecido por todos, muitas vezes subestimado ou até estimado demais, que se chama neoconstitucionalismo. Segundo Pietro Sanches, o neoconstitucionalismo é uma forma política nova no continente sul-americano, uma nova cultura jurídica, uma nova teoria do direito, distinta da teoria positivada atualmente nos países que me refiro. Ela serviu de um marco conceitual do direito. Esse fenômeno chamado neoconstitucionalismo, ele segundo o ministro Barroso, uma reaproximação do direito à Constituição. Aqui, não vou, obviamente, por uma questão de logística e de tempo, ingressar nas críticas sobre o neoconstitucionalismo. O professor Lênio Streck critica muito o panprincipiologismo que é encontrado dentro do neoconstitucionalismo, onde o poder judiciário muitas vezes toma uma posição extremamente ativista e com base nos princípios que cada um de nós lê de uma forma diferente, por serem mesmo subjetivos, por conta desses princípios constitucionais, muitas vezes as decisões são decisões que não podem ser operacionalizadas, ou mesmo decisões judiciais que são decisões extremamente criativas, ou que, por que não, incidem em políticas públicas. Então, o meu objetivo aqui é dizer que o neoconstitucionalismo e essa forma dinâmica está presente no continente sul-americano e no Caribe. Independente se ela é considerada ruim ou boa, ou se é necessária ou não, se é só uma criatividade da doutrina, ou se isso mascara
um ativismo judicial exacerbado, isso não vem ao caso agora. Por quê? Vamos ser pragmáticos, porque o neoconstitucionalismo, esse enamoramento em face da Constituição existe e está muito claro na América Latina. Esse fenômeno, portanto, do neoconstitucionalismo nos leva a constatar também que algumas matérias que estão ali atingidas pelo neoconstitucionalismo, pelo novo constitucionalismo, elas são de fato levadas aos tribunais e os tribunais acabam, por que não, se mesquindo nas políticas públicas do Estado. Alguns dizem que o neoconstitucionalismo, por ser muito principiológico, ele acabou levando à tribunalização das políticas públicas. Bom, da onde eu quero, por onde vou puxar a ideia do processo estrutural? Ora, para questões importantíssimas, com esses vieses fundamentais e constitucionais, é evidente que um procedimento ou que um processo, por mais que seja ou esteja preparado, ele não atende à sistemática global. Exemplo, nós não podemos imaginar que o réu deve contestar em 15 dias, no exemplo brasileiro, quando o réu, por exemplo, é uma comunidade de pessoas indeterminadas. Ou quando nós temos em foco um acidente de amplitude geográfica e ambiental terrível, como aconteceu em Minas Gerais. Veja, o prazo para a contestação ou a formatação do procedimento não é suficiente e nem poderia ser para algumas questões tão importantes que envolvem valores públicos, valores culturais e direitos fundamentais. Aí que nós falamos que, em razão do fenômeno do neoconstitucionalismo, da necessidade de muitas vezes tribunalizar questões de política pública, o processo estrutural se faz necessário. É importante que o Estado democrático de direito evolua, como também evolui a sociedade. Nesse momento, lembro de Owen Fish, que fala que o processo judicial ou de adjudicação é um processo social, pelo qual os juízes conferem um significado aos nossos valores públicos. A reforma estrutural constitui uma forma de julgamento caracterizada pela natureza constitucional dos valores públicos e, muito mais importante, pelo fato de envolver um encontro entre o judiciário e a burocracia estatal. O juiz tenta, a partir dos novos valores constitucionais, gerar um significado ao funcionamento destas organizações. Assim, a reforma estrutural do processo confirma o caráter burocrático do Estado moderno, adaptando as formas processuais tradicionais à nova realidade social. É nesse viés, senhoras e senhores, que nós temos que imaginar que muitas vezes o poder judiciário é provocado a agir porque o legislador feriu o princípio da insuficiência. Ou seja, o legislador foi insuficiente e ele não pode sê-lo. Na medida que existe a anomia pela insuficiência legislativa, cabe ao judiciário, em razão do princípio fundamental da prestação jurisdicional efetiva, agir. E a sua ação ela é provocada por qualquer cidadão que se sinta ferido nos seus direitos fundamentais. Então, se o judiciário se torna ativista, muitas vezes o é em razão da anomia, em razão da ausência legislativa, ou mesmo, eu digo até de forma um pouco provocativa, de uma ausência legislativa pensada, proposital, orquestrada. Senhoras e senhores, é claro que alguns assuntos extremamente importantes não são levados ao legislativo de forma concreta, porque ao legislativo talvez seja mais difícil se posicionar em relação, por exemplo, à família poliafetiva.
ao direito de morrer, à proteção ambiental, são temas que o legislativo sente a sua fragilidade. Então, chamado ao processo pela jurisdição, tanto o Poder Judiciário como as câmaras arbitrais têm que realmente especializar o procedimento em face do neoconstitucionalismo e estruturá-lo de forma que venha a vencer a burocracia disfuncional política. E essa burocracia disfuncional política, ela só é vencida através de uma reestruturação de procedimentos. Medidas judiciais imediatas, dilação de prazos, readequação do procedimento conforme o caso concreto, são características, sim, de processos estruturais. Processos estruturais e estruturantes de uma organização necessária para que os tribunais consigam cumprir a sua tarefa constitucional. Aí, senhoras e senhores, eu venho provocá-los. Será que são só os tribunais do Paraná, do Brasil, que passam por esse momento de necessária reestruturação? Será que são só os nossos tribunais que tratam o processo estrutural? Claro que não. Vários processos estruturais e vários tribunais são, de fato, na América Latina, grandes representantes do processo estrutural, de um processo que se estrutura em razão do objetivo de gerar uma reforma institucional para o direito que está sendo tutelado e que possa, assim, dar soluções concretas. Salvaguardar valores públicos da própria sociedade. Então, como não é um problema apenas do Brasil, e sim um problema ou um fenômeno, talvez não seja o caso de problematizar, as questões do meio ambiente, as questões da proteção dos direitos de terceira geração, é óbvio que nesse chamado é necessário o pensamento de um tribunal transnacional, internacional, que venha, através de processos estruturantes, dar o socorro necessário às questões que são comuns à América Latina e ao Caribe. No Brasil, nós tivemos alguns passos muito fortes e direcionados a essas questões transnacionais, nacionais e de estruturação de procedimentos. Senhoras e senhores, um procedimento que necessite de uma tutela de urgência, hoje, inclusive, respaldado pela tutela de evidência do artigo 311 do Código do Processo Civil Brasileiro, que é uma tutela que se observa, sim, o direito que está sendo colocado de forma tão forte e provável, hiperprovável, que o juiz pode dar, sim, um reforço à tutela e garantir uma liminar, e garantir a execução de um trabalho. Essas tutelas de urgência, essas tutelas liminares que qualquer tribunal tem e deve tomar à frente e decidir, elas são importantíssimas para a concretização do direito, para a asseguração de um resultado útil de um processo. E essas tutelas devem estar abarcadas por tribunais competentes, no sentido de distribuição de jurisdição e de competência. O Brasil deu o primeiro passo quando, através do decreto 4.657 e depois da lei 13.655, trouxe o que nós chamamos de lei à introdução às normas do direito brasileiro. Essa nova forma de ver o direito brasileiro, essa nova leitura que nós temos aqui, ela dá, por exemplo, condições dos tribunais readequar procedimentos e estruturas para as questões advindas da administração pública. É importante dizer ali algumas condições muito importantes que estão colocadas na lei que fiz referência agora. Artigo 21 da lei fala que a decisão que nas esferas administrativas, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Veja como é importante reestruturar e modular, melhor dizendo, os efeitos das decisões estruturais. Voltando, o neoconstitucionalismo, que é um fenômeno da América Latina e do Caribe, a necessidade da prestação jurisdicional efetiva, a falta de norma do legislador ou uma norma incompleta, leva o judiciário a agir de forma ativista. Agora, obviamente que eu estou dizendo que o ativismo é a criação de uma solução dentro do exercício típico da atividade jurisdicional. Nós não estamos falando de protagonismo judicial, porque isso é se mesquir, ou seja, interferir de forma negativa nas políticas públicas do Estado. E não é essa a função do Poder Judiciário. Olha que importante nós falarmos em regulação e regulação estrutural. O parágrafo único do artigo 21 diz lá: a decisão que se refere ao caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função da peculiaridade do caso, sejam anormais ou excessivos. Senhoras e senhores, nós estamos falando aqui que é importante para um tribunal transnacional estar esse tribunal imbuído de normas estruturais ou de poderes estruturais para decisões, como eu acabei de citar aqui, que podem modular os seus efeitos, onde o julgador, onde os tribunais, observando questões extremamente intrincadas, que estão relacionadas aos vários estados, como o meio ambiente, como o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial. Essas decisões, elas obviamente devem ser tratadas dentro do tribunal sob a égide de um processo estrutural, de uma questão estruturante. Então, o que eu quero dizer é que o modo de enfrentar esse neoconstitucionalismo, essa dificuldade que todos nós temos, essa descaracterização da população latino-americana e caribenha, é sim a criação de um tribunal que possa atender os seus desejos comuns, as suas necessidades comuns, os direitos fundamentais reconhecidos mundialmente. E, além disso, para que esse tribunal possa ter força, ele deve reconhecer a necessidade da implantação de procedimentos estruturais íntimos ligados a cada um dos seus casos. Olha que interessante o artigo 20. Nas esferas administrativas, controlador e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Senhores, eu acabo de fazer a leitura de um artigo que reconhece a necessidade de decisões estruturadas, mas que essas decisões estruturadas, com base no neoconstitucionalismo, com base nos princípios constitucionais, inclusive princípios internacionais, essas decisões estruturais devem levar em consideração as consequências práticas do ato de decidir. Então, um tribunal internacional munido desse elemento chamado processo estrutural, desses elementos de tutelas de urgência com forças que nós chamamos satisfativas, de evidência que possam, de fato, procurar atender essas demandas transnacionais, eles são, de fato, solução, ou o tribunal se torna uma solução para problemas tão importantes que nós já citamos agora há pouco. Para caminhar para a finalização do que eu tenho de ideia provocativa, e digo isso porque quero discutir essa ideia com todos que têm interesse, nós temos que finalizar com a ideia de um tribunal que possa
unir, que possa trazer, claro, respeitando a característica de cada um desses povos, mas respeitando, obviamente, o interesse comum da América Latina e do Caribe. Tendo esse tribunal instrumentos jurídicos próprios para a efetivação de medidas que nós chamamos construtivas, segundo Ronald Dworkin, e não criativas. Porque as decisões criativas muitas vezes fogem do parâmetro e ferem o artigo 20 que eu acabei de dizer. São decisões fundadas em valores jurídicos abstratos. Senhores e senhoras, qualquer tribunal tem que respeitar as consequências práticas da sua decisão, modular os seus efeitos, proteger cada uma daquelas comunidades atingidas, observar que um problema da natureza ou um problema ambiental não é um problema de um estado só, é um problema de uma região, de uma macro-região, é um problema de um continente. Então, senhoras e senhores, questões assim devem ser tratadas por tribunais transnacionais e internacionais. Está na hora de termos aqui, junto com todos nós, um tribunal relacionado aos interesses da América Latina e do Caribe. Tribunal esse que vai conseguir, e vai sim conseguir, por instrumentos jurídicos e processuais adequados, garantir o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental, o patrimônio imaterial de milhões de pessoas. Como já ouvi aqui nesse congresso, e é necessário nós colocarmos de volta essa discussão, precisamos resgatar a nossa personalidade, a nossa história, de forma que o que o Brasil deu como um passo dado, um passo fornecido em relação a essas normas de interpretação do direito brasileiro, esse passo foi muito importante. Como o Peru, como a Colômbia, são países que têm aí um processo estrutural forte. Nós precisamos, sim, darmos as mãos, construirmos uma ideia de preservação, de união, através de elementos palpáveis, tocáveis, concretos. Vamos ser um pouco pragmáticos. Precisamos de um tribunal, precisamos de uma ideia única para todos nós. Alguns interesses são interesses internacionais ou nacionais. Então vamos sair realmente com esta bandeira de uma defesa de patrimônios que são indissociáveis à nossa cultura, à nossa história. Então, obviamente que nós temos um tempo de 30 minutos, já falei 32, quero manter a nossa ideia de protocolo, mas antes de devolver a palavra ao professor Kleber Casarro, quero dizer que o professor Kleber é advogado, o professor Kleber é doutor em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é o membro fundador do nosso Instituto Paranaense de Direito Processual, professor de Direito Processual da Universidade de Ponta Grossa, e com esse breve resumo, obviamente, para não fugir mais do horário, eu devolvo a palavra ao nosso mediador, pronto para responder perguntas, provocações, ou por que não fazer mais provocações e mais perguntas, porque é assim que nós vamos conseguir evoluir. Muito obrigado, professor Kleber, é uma grande honra estar com todos vocês aqui e devolvo a palavra. Rui, muito obrigado pela exposição, agradeço a deferência por ler meu currículo, enfim, estou aqui como mediador de dois gigantes aqui, teóricos do direito processual especialmente. Para facilitar as nossas questões, imagino que a doutora Estela iria expor agora, nós falaríamos um bate-papo no final dos dois, englobaríamos isso, acho que seria mais produtivo, perfeito? Então,
A professora Estela já foi apresentada a todos, né? Ela tratará para nós aqui com a conferência de primazia do mérito e sua aplicação pelos tribunais e pelo meio ambiente. Professora Estela, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-la conosco aqui. A palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, professor Kleber, boa noite a todas e todos. Eu saúdo os meus colegas de painel, aqui o doutor Rui Henriques, que é um querido colega de docência, o nosso mediador, aqui o doutor Kleber Casarro, e eu também agradeço especialmente ao desembargador Dr. Fagundes Cunha pelo convite para participar desse grandioso evento que une a todos da América Latina e do Caribe. É uma honra poder participar e falar de um evento tão importante, né? Falar num evento tão importante. O tema que me coube, nós vamos voltar a falar aí no final, respondendo as questões do professor Rui, mas o tema que me coube falar foi a primazia da resolução do mérito e a tutela ao meio ambiente. Eu irei abordar aqui o que é o princípio da resolução do mérito, como ele poderá resolver o problema da jurisprudência defensiva dos nossos tribunais e a repercussão nas ações que tratam do meio ambiente. E essa ponderação do Poder Judiciário quanto às consequências dessas decisões, que é exatamente o que o professor Rui nos trouxe, que é a questão da ponderação do que irá acontecer se o juiz deferir ou não uma decisão. Isso em relação não apenas às questões do meio ambiente, né? Então, esse princípio do mérito como vetor preponderante para a resolução dos conflitos, ele foi incluído pelo legislador aqui no Código de Processo Civil de 2015, e ele é uma norma fundamental do processo. Esse princípio, ele estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída aí a atividade satisfativa, ou seja, a própria execução, né? E, na sequência, há um reforço dessa determinação de que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha um tempo razoável do processo uma decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, nós temos aí um vetor, um direcionamento da Constituição Federal, né? Nós temos o princípio do acesso à justiça, o princípio da celeridade processual e o princípio do acesso à justiça, que é esse princípio constitucional, ele traz exatamente que as partes tenham, portanto, uma decisão, não apenas o acesso, mas uma decisão, né, justa e célere, né, que o processo seja célere. Então, essa diretriz, ela trouxe, ela reflete em vários dispositivos do Código de Processo Civil, e ela tem como objetivo propiciar o julgamento da causa, afastando eventuais vícios processuais. Significa que o Estado juiz ele vai determinar que as partes sanem os vícios que vão dificultar a resolução do conflito, pois a sentença que não julga o mérito, que é aquela sentença extintiva, ela é frustrante para o sistema e para o jurisdicionado, né? Então, alguém ingressar com uma ação e obter uma sentença extintiva, né, por reconhecimento de um vício que poderia ter sido sanado no curso do processo, não atende aos requisitos constitucionais. Então, esse rigor formal dos juízes e dos tribunais em matéria processual, ele não pode ser mais importante que o próprio direito material, que é objeto da ação. Então, a extinção do processo por vício processual, ela somente poderá ocorrer se esse vício for insuperável e se houver condições de correção do ato, os juízes, inclusive até mesmo em grau recursal, devem determinar que a parte o faça, né? Então, nesse sistema, o regime atual é que existe, ou seja, no Código de Processo Civil de 2015, também nós avançamos
em razão desse princípio da primazia do julgamento de mérito, nós avançamos também para o sistema da possibilidade da parte sanar quaisquer vícios que acarretam a nulidade dos atos processuais, porque a nulidade é uma consequência do reconhecimento de um vício no ato processual, né? Então, durante o trâmite do processo, a parte poderá sanar o vício, né? Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele alterou profundamente esse sistema de nulidades quando ele adota a sanabilidade ampla dos vícios processuais. Então, a formalidade, ela é importante para o processo, né? Tanto que estamos vendo, o professor Rui muito bem pontuou, que o processo estrutural, ele é relevante porque ele vai direcionar aí para certos tipos de direito, como o meio ambiente, outras causas, a possibilidade de nós regularmos de maneira mais justa o processo. Então, a formalidade, ela é importante, nós não devemos no processo ignorar a formalidade, mas ele não pode, essa formalidade do processo não pode ser utilizado como mecanismo para impedir o julgamento do mérito. Então, normalmente, quando nós associamos as formalidades do processo a mera burocracia destituída de importância, nós não vemos essas formalidades do processo como garantia, e elas são garantias processuais. Então, no processo, as formalidades, elas são um reflexo do princípio do devido processo legal. Elas protegem o indivíduo, inclusive, do talante estatal, né? Então, quando o legislador ele prefixa atos, né, ele assegura a isonomia das partes no trato processual. E existe a previsão, né, dos meios e modos de atuação, concessão de prazos iguais aos litigantes, ele retira do julgador a possibilidade de arbítrios, né? Então, os princípios norteadores do sistema de invalidades, que eu vou mencionar brevemente, eles possuem relevância para o tratamento das nulidades, porque eles preveem a convalidação, ou seja, quando o Código diz que tal ato é inválido, tal ato processual é inválido, ele também prevê a possibilidade de convalidar esse ato viciado, e é isso que nos importa, é isso que o que servem os tribunais, né? Ou seja, para analisar o mérito e verificar eventuais irregularidades, determinar que as partes o sanem. Então, o primeiro princípio ligado à formalidade é exatamente que o processo é forma, né? Então, o processo é um procedimento e deve ser observado, e as garantias ao direito das partes podem causar nulidades, né? Então, eu vou organizar a desordem, eu empresto no processo uma previsibilidade, uma segurança, né? Então, o princípio esse primeiro princípio, ele prevê essa forma, né, o respeito à forma do processo, e o segundo, a instrumentalidade das formas, né, que é o segundo princípio, que exatamente determina que o juiz ele deve observar a forma, mas ele alerta que as formas ela tem caráter instrumental. A forma não é um fim em si mesma, né? Eu não vou atingir o processo apenas, né, o fim do processo com o instrumento, né? Ou seja, a forma pela forma, né? Então, apesar de nós termos um defeito formal e eu ter a finalidade, atingido a finalidade, esse ato deve ser conservado. Esse é o princípio que deve ser observado no caráter instrumental. Então, mesmo que eu não siga as normas processuais para chegar aí a um ato, né, aquela determinação, aquela regra, mesmo assim esse ato será válido. O exemplo claro e clássico, quando estudamos essa disciplina, é o ato da citação, né, que é um ato formal. De qualquer maneira, se eu não obedecer à forma, mas se o réu
de qualquer maneira, se pronunciar no processo, se ele tiver ciência, mesmo que não seja daquela maneira estabelecida no código, então eu não vou decretar a nulidade do ato, né? Então, é esse o objetivo. Então, outro princípio em relação à nulidade dos atos processuais é exatamente que você não pode decretar nulidade se não houver prejuízo, né? Então, esse é um princípio francês, né? Ele também é denominado de princípio da transcendência, né? Que é um pressuposto para a decretação da nulidade que a parte tenha sido prejudicada, né? Então, o que se chama, né, aqui nesse caso, o que chama atenção aqui nesse caso, portanto, é que a parte, né, ela não pode, inclusive ela, né, se beneficiar da nulidade que ela mesma deu causa, né? Também esse é um outro princípio. Mas todas essas nulidades, elas deverão ser relevadas, né? Então, quando nós falamos de vício dos atos processuais, nós verificamos que esses vícios eles devem ser relevados para que nós tenhamos o máximo rendimento com o mínimo de atividade jurisdicional. Há, e sim, uma forte tendência aí na jurisprudência para que não se decretem, inclusive, aquelas nulidades que são chamadas de absolutas, se não houver prejuízo às partes, né, por economia processual. Então, nós podemos citar vários vícios sanáveis, né, por exemplo, no processo, nós temos a prisão de emenda da petição inicial, a possibilidade do recorrente sanar vícios em grau recursal, evitando que recurso, portanto, não seja analisado. O relator ele deve conceder prazo de 5 dias para partes regularizar a falha de representação, sanar equívoco no recolhimento de custas, complementar a documentação exigida nos casos de agravo ou mesmo de representação de procuração, antes de declarar a inadmissibilidade do recurso, que vai acarretar, obviamente, a impossibilidade de análise do mérito, né? Ou seja, do debate do direito da parte. Então, para propiciar que a parte sane o vício processual, o juiz deve indicar, aliás, de maneira clara, o respeito do defeito a ser sanado, né? Ou seja, o que a parte deve sanar, sob pena da parte poder, inclusive, ingressar com recurso de embargos, pedindo o aclaramento dessa decisão em razão de uma omissão, né, para que o juiz indique precisamente o que deve ser corrigido. Então, existindo um vício sanável detectado no processo, mesmo em grau recursal, os tribunais têm o dever de determinar a realização, a renovação do ato processual viciado no próprio tribunal ou então em primeiro grau, né, intimando-se as partes. E, cumprida essa diligência, o relator ele deve dar seguimento aí ao processo sempre que for possível. Para os tribunais superiores, também há uma determinação no novo código que eles estão autorizados a desconsiderar vícios formais dos recursos. Então, de um modo geral, o único vício que não poderá ser relevado é a intempestividade, no que se refere à desobediência do prazo para o protocolo desse recurso, né? Então, o restante, né, os vícios restantes em grau recursal poderiam ser, a princípio, sanados, né? Então, no plano da primazia do mérito, compete ao juiz também facultar ao autor o prazo de 15 dias para substituir o réu indicado na inicial. E vejam que esse foi um importante avanço, porque no CPC anterior nós tínhamos a ilegitimidade de parte como uma causa para a extinção do processo sem resolução do mérito. Atualmente, então, existe a possibilidade de aquele que alega a ilegitimidade, né, o réu, por exemplo, ele argue a sua ilegitimidade e ele deverá, portanto, indicar quem, né, é a parte legítima, e haverá aí uma substituição, né? Então, essa é uma alteração
muito positiva, porque ele viabiliza, então, a correção e evita a extinção do processo, né, sem resolução do mérito, o que faria com que o autor tivesse que ingressar com uma nova ação. Então, aliás, o réu, ele deve, se ele tiver conhecimento, indicar quem seria a parte passiva, né? E também nós temos, em leis extravagantes, exemplos de primazia do mérito, né? A Lei 6.830 de execuções fiscais permite a emenda ou a substituição da certidão de dívida ativa, decisão de primeira instância, garantindo-se aí então, um novo prazo para embargos, né, para o executado. No caso do mandado de segurança, sustenta-se pequenas falhas na indicação aí da autoridade coatora, né, ele não deve justificar, então, a extinção do mandado de segurança, né, porque algumas vezes é muito difícil nós identificarmos quem é a correta autoridade coatora em virtude aí de normas, portarias e decretos que estabelecem essa competência. Também nós temos aí o reconhecimento da fungibilidade das tutelas provisórias, das ações possessórias, dos próprios recursos, também são evidências, portanto, da primazia do mérito, pois que eles evitam extinções prematuras e buscam otimizar a prestação jurisdicional. Então, neste tópico, eu concluo que o nosso sistema atual prevê que o Poder Judiciário ele deve relevar vícios processuais para permitir o julgamento do mérito. E é esse o princípio da primazia do julgamento do mérito. É uma garantia processual que assegura o afastamento do que a doutrina denomina de jurisprudência defensiva. Então, a jurisprudência defensiva, ela é entendida, né, como um conjunto de obstáculos ilegítimos, e isso era bastante comum aí na vigência do CPC de 73, que tem por escopo inviabilizar o enfrentamento do mérito dos recursos por parte dos tribunais. E eles foram criados com a finalidade de conter o excesso de recursos perante esses órgãos, né? Então, a doutrina aponta que são requisitos judiciais, ou seja, requisitos criados pelos tribunais, não existentes na lei, na medida que elas são imaginadas ou criadas pelos julgadores das instâncias superiores. Essa conduta dos tribunais sempre foi eivada de críticas pela doutrina. A jurisprudência defensiva tornou-se, aliás, uma solução eficiente para desafogar os tribunais e ao criar requisitos que não constam na legislação para a acessibilidade dos recursos. Aliás, muitas vezes, esses requisitos se constituíam em requisitos surpresa para o recorrente, que, ao interpor o recurso, ele atendia a todos os pressupostos legais, mas, ao tê-los examinados, então, ele era surpreendido por requisitos frutos de criação judicial, né? E aí existe, obviamente, um perigo, né, desse ativismo judicial, exatamente de nós termos essa criação, né? E, obviamente, que é um problema estrutural da justiça, né, o número grande de processos, né, que faz com que os tribunais criem mecanismos para poder julgar esses recursos, né? Mas a solução foi causada, essa solução adotada pelos tribunais, ela foi causada por esse crescente número de processos, né, que diariamente chegam ao Poder Judiciário. Obviamente que isso se deve também, essa judicialização se deve ao acesso à justiça, né? Ou seja, quando nós concretizamos o acesso à justiça, né, nós temos, então, essa possibilidade de termos, como em 2018, agora, né, segundo dados do CNJ, 80 milhões de processos em trâmite, né, sendo que a maioria em primeira instância, inclusive. E obviamente que esse número elevado, ele se reflete na perda de qualidade dessas decisões, né? Então, os obstáculos criados pela jurisprudência defensiva de acesso às cortes superiores, elas impediram o enfrentamento de questões relevantes para o direito e para a sociedade,
né? Então, quando se cria um mecanismo para não analisar o mérito, e exatamente o julgamento, a primazia do mérito foi uma forma que o legislador encontrou para que os tribunais analisem o mérito, para que eles possam afastar, portanto, qualquer vício processual. Então, pela lógica dos tribunais, a análise dos requisitos formais do recurso, ela passou a ser mais relevante que a matéria de mérito, né? Então, aqui, alguns doutrinadores, inclusive, diziam, né, que isso era a primazia do formalismo, né? Ou seja, a jurisprudência defensiva. Então, eu vou citar aqui alguns julgamentos de jurisprudência defensiva, né? Sem a pretensão, obviamente, de citar todas essas condições, mas eles foram aí aplicados pelos tribunais superiores como recurso prematuro, aquele que era interposto antes do prazo iniciar, né? Então, ele não era conhecido por extemporaneidade, a parte teria que ratificar no prazo. Então, o advogado diligente, aquele que ingressava com recurso antes mesmo do prazo iniciar, ou de começar a fluir, o recurso não era conhecido. E isso, inclusive, estava estampado na súmula 418 do STJ. Da mesma forma, os carimbos ilegíveis do protocolo do recurso especial ocasionavam o seu não conhecimento, mesmo caracterizando vício sanável, a inadmissibilidade de pagamento de custas recursais pela internet com a aplicação da pena de deserção. Também já houve a decretação da deserção de recurso com ausência de recolhimento de 2 centavos, ou seja, a parte escolheu a menos 2 centavos da quantia que era fixada como custas recursais e o tribunal não conheceu, né? Também a falta de legibilidade de um carimbo de protocolo, ou seja, a atividade administrativa, o carimbo, ela é exercido pelo próprio Poder Judiciário, e a parte é apenada com essa suposta falta aí de um carimbo, né? Ou seja, ou da legibilidade de um carimbo que foi aposto pela própria máquina administrativa do judiciário, né? Também a suposta falta de veracidade das informações veiculadas nos sites dos tribunais. Então, as partes, os advogados confiam nas informações, nos prazos, né? E são surpreendidas muitas vezes com a falta, né, de veracidade dessas informações, e ela mesma é penalizada por acreditar na informação do Poder Judiciário, né? Então, consta lá o prazo, né? O prazo, aqui no nosso caso, contado pelo sistema, e eu acredito nesse prazo, e o próprio Poder Judiciário diz, não, mas você não devia confiar, o prazo era outro, né? E ele, assim, não conhece do recurso. Então, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, inclusive, esses exemplos são exemplos que ocorriam na vigência do CPC de 73, né? Mas na vigência do próprio CPC de 2015, recentemente o STJ entendeu que não é possível o recorrente demonstrar a tempestividade do recurso por juntada posterior de um documento que comprove que o último dia do prazo era feriado local. Então, vejam, em verdade, nós temos aí o professor José Rogério Cruzitucci, que ele é um dos mais aguerridos ou um dos mais combativos, né, da jurisprudência defensiva, tem falado bastante que nós não conseguimos ainda debelar completamente a jurisprudência defensiva, né? Então, que ainda existem alguns tribunais que têm aí
obviamente, com a justificativa de um número excessivo de recursos, de processos nos tribunais, de uma maneira de não analisar o mérito, né? Ou seja, de criar aí empecilhos para a análise do mérito desse recurso. Então, se já é frustrante para a parte no processo individual ter a sua ação ou recurso não apreciado no mérito, a conduta dos julgadores ela se torna mais grave ainda quando o bem jurídico é o meio ambiente, que é tutelado de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma ação que discute a poluição de um único rio que abastece uma cidade. Essa ação, um recurso que visa proteger toda a comunidade, é extinta sem resolução do mérito ou em razão de algum defeito formal que poderia ter sido sanado, né? Então, obviamente que há uma frustração de todo o sistema processual quando isso ocorre, né? Então, nós temos que mudar, inclusive para a criação de um tribunal internacional, mudar aí a nossa maneira de pensar e de enfrentar esses problemas processuais. O processo não pode ser mais importante que o direito que está sendo discutido e principalmente a tutela jurisdicional do meio ambiente, que afeta a todas as pessoas, né? E aqui, quando nós falamos em meio ambiente, nós estamos falando nessa esfera transnacional, que o professor Rui muito bem elencou aqui, ou seja, quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos na Amazônia, nós falamos nos rios que cortam a Amazônia, nós estamos falando de uma tutela de todos os povos da América, né, da América Latina. Essa nossa preocupação, então, da criação de um tribunal para proteger, né, esses interesses dos povos latino-americanos e do Caribe, um deles, e acredito que seja um dos principais, é a tutela jurisdicional do meio ambiente, né? Então, em virtude desses fundamentos políticos, sociais e econômicos, né, que exigem um ambiente equilibrado, sadio, há uma necessidade integral de proteção do meio ambiente, e isso pode se fazer por meio desse tribunal internacional. Eu acho que uma das razões principais para essa criação seria exatamente a proteção do meio ambiente, né? A natureza jurídica do direito ao meio ambiente sadio é difuso, ele atinge todos os povos, os brasileiros, os latino-americanos, os estrangeiros, né? Todos nós somos titulares, né? Ou seja, o povo da América Latina, né, é titular do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né? E a natureza jurídica se encaixa como de direito difuso, ou seja, já que é um direito, conforme a nossa Constituição, um direito de natureza indivisível, em que todos somos titulares, né? Pessoas indeterminadas e são ligados entre si por circunstâncias de fato. As garantias, então, que nós temos no meio ambiente, né, são regras de garantia. Nós temos garantias processuais para o meio ambiente. Aqui no nosso sistema processual, nós temos a ação popular, que confere ao cidadão a legitimidade para a propositura de ação, ou seja, uma ação individual, que qualquer cidadão pode mover uma ação, né, visando a anulação de um ato lesivo ao meio ambiente, né, e a nossa Constituição ela dispõe de uma garantia de proteção ambiental, uma vez que qualquer cidadão pode pleitear a defesa do meio ambiente. A segunda garantia é por meio do Ministério Público, do inquérito civil e da ação civil pública, né, então, que promove, o Ministério Público, ele promove o inquérito civil e a ação civil pública, então é uma das garantias, né, e a Constituição Federal, ela trouxe para esses agentes políticos do Ministério Público o dever de zelar pela proteção
ambiental, né? Então, os princípios de proteção do meio ambiente, eles estão referidos no artigo 225 e eles obrigam que o Estado intervenha para a proteção do meio ambiente, né? E nós temos também o princípio da prevenção e da precaução, né? Para que haja, né, aí no caput e também no parágrafo 1º do artigo 225, para que haja aí a proteção do meio ambiente preventivamente, né? O princípio da informação, da notificação ambiental, da educação ambiental, da participação dos povos. E aí, quando nós falamos aí em proteção dos povos, da participação, eu entendo que esse tribunal aí ele poderia, né, estender exatamente essa participação de todos, né, que tem interesse na preservação. Também temos o princípio do poluidor pagador, né, da responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas, da soberania dos estados para estabelecer a política ambiental e a cooperação internacional, né? Então, em termos de meio ambiente, eu acho que esse tribunal, né, ele viria exatamente para efetivar essa garantia, né, da eliminação, inclusive, dos modos de produção e consumo que são degradantes, né, ao meio ambiente. E também reconhecer que o desenvolvimento ele pode ser sustentado, né, que é um direito das gerações futuras. Não podemos esquecer que o meio ambiente ele é uma garantia aos nossos filhos, sobrinhos, netos, né? Então nós devemos aí efetivar essas garantias. Mas eu aponto que a política ambiental atual, né, e aliás não sou eu que digo, mas ela é noticiada por sérios veículos de comunicação, tem exposto o descaso com o meio ambiente, né? E o descumprimento sistemático da Constituição tem levado à judicialização dos decretos que permitem o desmatamento, concessões, etc. Então, eu só vou mencionar aqui uma notícia que foi veiculada no dia 5 de junho, no jornal Eu País, né? Dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, né? E nesse dia, na verdade, ele foi marcado por uma ofensiva jurídica contra as políticas ambientais do atual governo, né? Então, nós tivemos a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, partidos políticos, organizações não governamentais que entraram com 3 ações no STF, na Justiça Federal, questionando as atitudes e omissões do Ministério do Meio Ambiente. Então, obviamente que isso ocorreu porque o atual ministro é acusado, em virtude da pandemia, aliás, né, do coronavírus, ele foi acusado de enxergar uma oportunidade aí para passar a boiada, né, que é desregulamentar a proteção ambiental, conforme as próprias palavras do ministro do Meio Ambiente. Então, essa ofensiva jurídica das entidades ambientais, ela se baseou em documentos que foram compilados pela ONG, né, que é o Observatório do Clima, que é uma rede composta por 50 organizações, e ele pede, obviamente, a anulação de normas que liberam, na prática, a exportação de madeira retirada de florestas sem fiscalização, né? Então, o governo atendeu aos madeireiros, ele deixou de aplicar a lei, né, na exportação de madeira, e ele colocou a floresta amazônica em risco e o clima global em risco, né? Também congelou o fundo da Amazônia. Então, vejam que essa matéria é de interesse de todos na América Latina, né? Aliás, é do mundo inteiro, né? Então, segundo aponta essa reportagem, a sociedade civil se mobilizou para fazer a sua parte e garantir a proteção ambiental, né? E a própria notícia revela a esperança que o Poder Judiciário possa efetivar a garantia de proteção ao meio ambiente,
impedindo, então, que passasse a boiada, né, contra o meio ambiente. Então, os processos seriam as respostas para os planos de destruição ambiental que o ministro revelou numa reunião ministerial, né, e que seriam apenas as primeiras ações dessa atual política. Então, essa situação ela gerou uma expectativa de que o mérito dessas ações sejam julgados, enfrentando-se a questão que se torna urgente, que é a análise da legalidade dos atos praticados pelo atual ministro do Meio Ambiente. Veja que eu não estou dizendo que é legal, não, se é legal ou ilegal, mas que o judiciário analisar de uma maneira acurada e rapidamente, né, para que essa degradação não seja definitiva, né, e irreversível. Então, nós tivemos ação civil pública, ações diretas de inconstitucionalidade, né, e que, obviamente, elas são resultados aí de um descaso, né, que esses órgãos verificaram no trato com o meio ambiente. Bom, todas essas ações, então, elas foram propostas visando essa proteção do meio ambiente, né? Se tivéssemos, obviamente, um tribunal internacional, creio que também seria acionado, porque essa matéria é interesse, então eu acho que mais do que é tardio até pensarmos isso nesse momento, isso se faz urgente, né? Porque os tribunais deverão atuar nesse sentido de proteção e também superar as questões processuais e enfrentar o mérito para julgar se os atos praticados são ou não ilegais e contrários à Constituição Federal. Então, doutrinadores especializados têm proposto há anos que haja um processo judicial ambiental diferenciado, porque há necessidade de se atender às peculiaridades do direito material e prestar uma tutela jurisdicional adequada. E aí sim nós podemos pensar nesse processo estrutural que foi mencionado pelo professor Rui, em que os juízes vão analisar, né, se aquele procedimento está ou não adequado para aquele tipo de litígio, né? Principalmente nesses casos que envolvem o meio ambiente. Então, é importante também esclarecer aqui nesse tópico que a ação popular e a ação civil pública são leis esparsas e elas fazem parte do microsistema de defesa dos interesses difusos coletivos individuais homogêneos, né? Mas que se submetem às normas fundamentais do processo porque elas decorrem do princípio constitucional, dentre eles o princípio da primazia do mérito, né? Então, o judiciário, e aqui eu vou entrar nesse, finalmente, né, vou entrar aqui, já vou encerrar esse meu raciocínio, e já vou me encaminhando para o final, para dizer que eu não combinei com o professor Rui, mas a minha conclusão aqui, a minha pergunta, a minha provocação é exatamente a dele. Então, eu pergunto se essas questões, professor Rui, o judiciário ele deve ponderar as consequências do julgamento no que se refere aos direitos fundamentais, né? Porque eu cito aqui para finalizar e para que a gente possa refletir também a minha provocação, um texto da professora Tereza Rudalvin, publicado no Conjur no dia 24 de julho, né? Ela ressalta que nessa época que nós estamos vivendo da Covid-19, que é uma época de intensa mobilidade e complexidade social, e isso me deixou bastante intrigada, por isso que eu trago aqui para a nossa reflexão, nós estamos vivendo uma situação, diz ela, absolutamente excepcional. E ela diz que esse consequencialismo, né, que é o judiciário, o juiz, atentar para a consequência, é um tema de grande relevância para o momento presente. Nós não podemos ignorar, então, os impactos das decisões tomadas pelo Estado na realidade, ou seja, no mundo dos fatos, que é o mundo empírico. E ela faz duas perguntas.
O juiz pode usar argumentos consequencialistas para decidir, ela permite que influenciem nas suas decisões, permitir que essas consequências influenciem nas suas decisões. Então, eu imagino, né? Poxa vida, mas se eu deixar de conceder aquela decisão, eu vou ter uma destruição muito grande do meio ambiente, mesmo presentes os requisitos, eu vou deixar de conceder. Então, ela ressalta que nesse assunto existem duas opiniões extremas, né, que para utilizar o consequencialismo, e que seria que pode e outro que não pode, que seria ilegal, né? Então, que eles jamais poderiam ser utilizados porque eles não são jurídicos, né? Então, o que se diz, o que ela alega é que esse fenômeno ele não é novo, né? Que o juiz ele projeta os efeitos da decisão no mundo real, ele nega uma liminar por causa do perigo do dano reverso. Isso já é previsto, né? Quando ele verifica, foi exatamente esse caso que eu citei agora vocês como exemplo. E aí estão os primeiros limites, então, segundo ela, para a utilização desses argumentos consequencialistas. E eu queria pensar com vocês, né, com os meus nobres colegas aqui de bancada, de mesa, né, se realmente é isso, né, se nós temos limites, se o juiz tem que pensar, e ela trata exatamente, né, primeiro, que não pode ser fruto de uma intuição do juiz, ou ele achar que isso vai gerar uma consequência, né? Ou seja, que existe uma questão fática, então que o juiz precisa ter dados para presumir, ao menos, que haja, ou para constatar que haja o impacto da sua decisão, né? E depois também né, que seriam, então, o primeiro que não pode ser essa intuição, né, é só a intuição e que há necessidade de dados técnicos, tá? Então, imagino, né, que aí nós podemos ter, portanto, vários exemplos atuais disso, né, e a própria professora cita, né, aqui, que no sentido que existem argumentos que não são jurídicos, né, e ela conclui dizendo que não pode haver uma decisão com base apenas na consequência. O juiz não pode conceder ou negar com base apenas na consequência, né? Mas ele pode desempatar, né? Então, havendo aí, né, esses fatos, havendo digamos, um conflito de normas ou conflito de interpretações, a consequência ela pode ser um peso para o juiz decidir, né? Então, aqueles que sustentam que pode o juiz decidir com base exclusivamente em consequências, segundo ela, né, não atendem a nossa necessidade, né, de uma sociedade justa, né, ou pluralista. Bom, mas eu penso aqui numa ação, ela, inclusive, dá esse exemplo, mas eu penso numa ação, a professora Tereza pensa em uma ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público, e eu penso aqui envolvendo exatamente o meio ambiente, né? Então, quando há perigo desses argumentos consequencialistas, né, há, então, o que nós temos aí um perigo do ativismo judicial, né? Que era o que o professor Rui estava falando, né? E aí nós teríamos, né? Nós temos base, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro está repleta de recomendação para argumentos consequencialistas, né? Mas esse raciocínio, aliás, é o que se faz na modulação. O professor Rui bem mencionou, né?
ou seja, eu não posso desprezar a consequência do ato jurisdicional, né? Principalmente quando esse impacto, né, não é só para uma pessoa, é para um povo, é para um continente, né, que é o que se traduz, portanto, no processo, né, na consequência do processo, né? Da mesma forma, então, quando há modulação de efeitos das ações declaratórias de inconstitucionalidade, nós vimos exatamente isso, ou seja, o tribunal ele verifica, obviamente que haverá um efeito, né? Poxa, eu não posso, né? Eu vou modular os efeitos para que essa decisão passe a valer daqui para frente, a ter efeitos daqui para frente, ou seja, eu penso nos efeitos da decisão, na consequência que isso terá, né? Da mesma forma, na alteração dos precedentes, né? Mas o que eu quero dizer é que isso efetivamente ocorre, e a minha provocação, então, e para fechar aqui a minha fala, né? Que eu já extrapolei, professor Rui, mas vamos lá, para finalizar, eu vou concluir aqui que o princípio da primazia da resolução do mérito, ele tem por objetivo permitir que o Poder Judiciário supere o rigor formalista. Não que não devamos ter um procedimento formal, mas ele deve superar o rigor formalista. A forma não existe pela forma, para resolver a lide, né, o mérito, afastando, portanto, o que nós convencionamos chamar de jurisprudência defensiva. Isso se revela ainda mais impactante nas ações coletivas ou individuais que tutelam o meio ambiente. E, nesse aspecto, o juiz deve ponderar a consequência das suas decisões, né? O juiz, sim, em relação ao meio ambiente, ele deve ponderar, e eu acho que aqui, sim, há consequência, e deve utilizar o processo para concretizar esses valores constitucionais, né? Então, o processo é um meio para concretizar esses valores constitucionais, né? E eu faço aqui, então, essa provocação, e eu pergunto, então, ao professor Rui, ao professor Kleber também, para que nos deem aí a sua reflexão, a sua opinião sobre esse aspecto. É um elemento que o juiz deva considerar ao decidir, relevar as consequências das suas decisões, ou isso seria um mero ativismo judicial, né, como apontado aqui por alguns doutrinadores, dizendo que isso é perigoso? O doutor Rui, ele já mencionou, né, eu acredito que sim, né, que o juiz deve utilizar, ele deve pensar, e eu não apenas no meio ambiente, mas eu fico pensando, né, no social. Vejam, quando eu tenho aí uma invasão, várias famílias pobres, né, de uma área de terra, o juiz ele tem que ponderar, puxa vida, eu não vou, a consequência de eu determinar uma desocupação daquela área agora, né, na Covid-19, né, durante a pandemia, é deixar milhares de famílias sem ter onde morar, ir para a rua. Então, será que o juiz ele decreta esse despejo, né? Ou seja, ele desapossa essas famílias da área em plena pandemia? Ele tem que pensar nisso, ou ele vai utilizar, né? Então, vejam, não apenas para o meio ambiente, obviamente que essas questões são mais impactantes. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, agradeço ao professor Kleber, ao meu amigo, professor Rui, gostaria de ouvi-los aí sobre essa questão, né? Parece que eu e o professor Rui combinamos, mas não foi combinado sobre essa questão das consequências, mas eu gostaria de ouvi-los. Obrigada, boa noite. Professora Estela, muito obrigado pela exposição, e o senhor Rui também. Eu estou aqui, não como moderador, como espectador aqui, e fazia aqui, inclusive, como aluno, né, para aprender um pouco. Nessa esteira de provocação do doutor Rui, que ele começou, né, eu ouvi aqui, e ouvi a sua fala também, e vou, antes de abrir aí
palavra para a mesa. Eu queria completar com mais algumas provocações bem pontuais. Eu vi o doutor Rui quando falava sobre essa criação do tribunal, para efetivar medidas, para nós pensarmos aí em proteger o interesse de povos aí, mais amplo, né, em relação à transnacionalidade, e, claro, me veio à cabeça também as consequências disso. E daí, professor Rui, eu me lembro, lá em 2003, 2002, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de começar a estudar, professora Estela, e estudar, porque era disciplina dos meus créditos, a formação do que é hoje a União Europeia, né, que começou formatária e tal, e hoje tem uma estrutura de uns tribunais já supranacionais, né, não são mais nem transnacionais. E daí nessa linha de provocação do doutor Rui, e lá já eu me ocorria, né, e nem falávamos ainda uma estruturação bem montada, daquele estrutura jurídica que montaram na União Europeia, e eu perguntava o seguinte: e como vai controlar, né? Como vai montar esse tribunal? Como vai estruturar isso? Qual vai ser a regra de composição? Matérias, professor, matérias para apreciar. Obviamente que o direito ambiental, sem nenhuma dúvida. Lá já nós discutíamos direitos aí de consumidor, inclusive. Chegamos a fazer um congresso na época nesse sentido, direito de criança e adolescente, idosos e por aí vai. Mas a minha provocação, e nesse sentido, pensando, e o foco da conferência, um tribunal, nesse sentido aí a nível transnacional, e que efetivamente me parece que hoje isso comporta, né, e o meio ambiente, que é o foco aí que nós estamos tratando, sem nenhuma dúvida, é o carro-chefe para nós pensarmos nisso, mas eu lançaria e pediria a experiência dos dois aí conferencistas, como controlaríamos isso, né? Como controlaríamos, que eu digo, o próprio tribunal, se assim fosse criado, e como controlaríamos também essas decisões para que, professora Estela, esses impactos também fossem pensados, daí tem que ser pensados a nível macro, né, a nível transnacional. Então, nesta linha de provocação é que eu devolvo aí para a mesa agora a palavra aberta para nós discutirmos isso e compartilhar aí com todos que nos estão ouvindo aí nesta rede mundial e de um congresso que ultrapassa seguramente as linhas do Brasil e alcança a América Latina e o Caribe, que foi o propósito dele na confecção. A palavra aí agora fica aberta para nós discutirmos. Eu vou iniciar me defendendo. É muito bom estar em casa, né? Eu me sinto em casa com a Estela e com o Kleber, né? Bom, vamos iniciar, ou pelo menos eu quero responder um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre consequencialismo, tá? Muito bem, a ideia do consequencialismo é uma ideia de projeção para o futuro. Nós temos isso no direito brasileiro, na ação direta de inconstitucionalidade, né, por descumprimento de preceito fundamental, nós temos isso na ação declaratória de constitucionalidade, onde é necessário a modulação dos efeitos da decisão, para que nós possamos, inclusive, fazer o que nós chamamos de overruling, que é a superação de um precedente, ou um prospective overruling, que é uma superação para frente, onde o tribunal faz a modulação de o que será atingido, quem será atingido e como será atingido. Por quê? Porque o overruling, na sua origem da common law, ou seja, a superação, leva ao efeito ex tunc, ou seja, retroage. E isso é perigosíssimo. Então, nós defendemos, claro, que no Brasil não pode haver uma retroatividade a fim de evitar o atingimento de direitos de pessoas que, inclusive, podem ser indeterminadas, imaginando uma ação civil pública. E aí, pensando nesse consequencialismo e fazendo um gancho na questão da urgência, porque muitas questões dessas são urgentes. Lembro agora da catástrofe de Mariana, né? Lembro das ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público Federal em razão disso, e dos acordos também firmados entre o Ministério Público como condutas, né?
a serem observadas por todos os envolvidos naquela catástrofe. Eu lembro que Tomazeu dizia que entre o conflito do urgente e do direito, ou seja, se o direito não estiver muito claro, não importa. O que importa é a prática da prevenção ou da tutela provisória, que nós chamamos no Brasil hoje, né? O que eu também acho que é uma expressão completamente errada. Mas de uma tutela de urgência. E aí, considerando uma tutela de urgência, a necessidade de modulação dos efeitos, eu quero fazer o gancho que a professora Estela bem pontuou, do direito ambiental. Porque, se nós observarmos bem, essa história do direito ambiental e do tribunal transnacional e das questões que ultrapassam as barreiras, né, de um Estado ou de um país, eu trago só um exemplo da Argentina, que, junto com a Colômbia, também é um país que trabalha muito bem os processos estruturais, que são processos ou meios de resolução de litígios e de conflitos muito importantes que podem sim e devem ser utilizados por tribunais transnacionais. O professor Francisco Verbic, ele coloca um caso extremamente importante que é Mendonça, Beatriz e outros contra o Estado Nacional. Ação por danos e prejuízos. Para quem não se lembra, é uma causa que envolve uma contaminação de uma bacia hidrográfica, a bacia Matanza-Riachuelo. Né? Essa bacia hidrográfica argentina tem uma superfície de 2.250 quilômetros. Lá residem nada mais, nada menos que 50 milhões de pessoas. Foi com base no princípio da estrutura das injunções, ou dos Estados Unidos, injunctions, essas estruturas do direito transnacional, ou não apenas o direito das ações civis que podem ser abarcados por ação civil pública, com base nas injunções do direito americano, a ação Mendonça Beatriz versus Estado Nacional, ela vinha discutir na Suprema Corte da Justiça Nacional em Buenos Aires, né, a Suprema Corte da Nação, a questão da poluição. E olha que interessante, essa questão ela ultrapassa, muitas vezes, uma barreira geográfica, não é? Então, correspondendo até ao professor Kleber, é um exemplo clássico de uma demanda que pode ser abarcada por um tribunal internacional e que tem como objetivo, nesse caso, a preservação da saúde em razão da contaminação do lençol freático. Né? Olha que interessante. Então, o tribunal, vou dar um exemplo então a todos vocês, né? Analisando essa questão, resolve então tomar medidas e ordenatórias. Vejam, medidas atípicas do procedimento. Porque, tipicamente, o procedimento típico, tradicional, ele não conseguiria resolver e acomodar essa questão de Mendonça. Então, o tribunal resolveu fazer medidas executórias e ordenatórias através de uma resolução, de uma instrução, determinando que as empresas demandadas prestem informações sobre diversos aspectos do caso. E aí pontua quais são os aspectos, quais são as informações que eles precisam e quais são os prazos. Isso é um processo estrutural. Determina que os entes estatais demandados também elaborassem, olha que interessante, plano integrado que contemplasse as diversas atividades necessárias para a solução do conflito. Nós vimos isso no Brasil, que era necessário que a apresentação de um plano de recuperação e de um plano de emergência. Senhoras e senhoras, onde isso está escrito no Código de Processo Civil? Não está? Então, isso é reflexo de um procedimento estrutural. Outra decisão estruturante da Corte argentina, a oportunização para a parte complementar a petição inicial, na medida que as coisas forem acontecendo. Coisas que eu digo, um desastre ambiental, ele não começa e termina em 24 horas. As consequências podem ser perenes ou podem se estender por um tempo. Então, veja, o processo estrutural
nesse caso, é o bem que a professora Estela falou. Ele tem que ser levado em consideração e considerar também o consequencialismo. Porque o juiz tem que ver qual é a consequência da sua decisão e num desastre ambiental, isso fica claro. Tanto que, quando se toma uma decisão estrutural, você estrutura como que as pessoas vão responder, o que você precisa de resposta, você traz para o procedimento os amicus curiae, você procura colocar dentro do procedimento o maior número de informações possíveis para que o procedimento seja rico e que solucione a questão. Então, o procedimento clássico, não estruturado, não resolve a questão. Então, o consequencialismo é evidentemente elaborado e pensado pelo tribunal em conjunto com os sujeitos do processo para uma resolução definitiva. E você, então, olha aí decisões que modulam os seus efeitos para que nós possamos preservar o maior número de direitos envolvidos no caso. E para finalizar, também, dando um exemplo agora ao professor Kleber, que, puxa, quais são as questões que poderiam também ser atingidas por um tribunal internacional? Bom, eu lembro de um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Iarce e outras versus Colômbia. Bom, senhores, em novembro de 2016, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dizia basicamente o seguinte, olha que interessante, várias pessoas foram removidas à força da sua casa pelos narcotraficantes colombianos. E essa remoção levou essas pessoas a ficarem desalojadas. Olha que interessante, olha que questão por um tribunal interamericano, por um tribunal internacional. Não é? Nós temos problemas muito semelhantes. Então, o que foi feito? Um processo estrutural da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E essa corte, então, em 22 de novembro de 2016, estruturou o litígio envolvendo esta mulher, são várias, infelizmente, são várias famílias, e estruturou da seguinte forma. Primeiro, deve-se analisar as questões preliminares. A prova, quais serão as provas admitidas, quais serão incorporadas, quais serão analisadas. Os contextos, o conflito armado interno na Colômbia, a situação da Comuna 13 em Medellín, a violência contra as mulheres na Colômbia, Medellín e na Comuna 13. Os fatos, quais são os fatos pertinentes da senhora Ruas, Ospina, Mosquera, Naranjo e Arce e seus familiares? Então, veja, isso, eu estou lendo uma decisão estruturante que vai dizer como vai ser analisado a prova, o mérito, os prazos, o procedimento, como que vai ser aquilatado a morte de pessoas em situações posteriores, e isso mostra uma decisão, senhoras e senhores, de 190 páginas, onde o tribunal estruturou a decisão, tratou de um problema que cá para nós não é exclusivo da Colômbia, né, e chegou a uma conclusão. Então é importantíssimo lembrarmos que as estruturas das decisões judiciais devem fugir da tipicidade quando a causa demanda. Quando a causa demanda um tribunal e uma estrutura diferenciada. Então, respondendo ao professor Kleber, além das questões ambientais que a professora Estela falou e que nós conversamos sobre consequencialismo, eu provoco aqui a questão, por exemplo, da comuna, a questão do desalojamento das pessoas da Colômbia pelos narcotraficantes. Então, são várias ideias que podem ser, de fato, levadas aos tribunais internacionais. Ou seja, nós não estamos falando ao vento. Que existe demanda para isso. Existe, e nós precisamos aparelhar a América Latina e o Caribe para a preservação de muitos valores, entre eles valores culturais, valores morais, valores imateriais, valores ambientais, valores culturais amplos. Eu até brinco que o Brasil ele é um pouco isolado, e é verdade. Quem tem o privilégio de andar pela América Latina
eu fiz uma parte do trecho de motocicleta, e quase como o diário de motocicleta do Chema, não é bem. Mas o que é a ideia? É ver as coisas. E nós vimos o seguinte: o Brasil é muito isolado na América Latina. O Brasil, ele não tem muita ideia do que aconteceu do outro lado dos Andes. E é uma pena. É uma pena porque quando a gente vai no interior da Argentina, no interior do Peru, no interior do Paraguai, no Uruguai, no Chile, as pessoas atendem a gente com tanto carinho, né? E nos veem como iguais. E isso o Brasil tem que, desculpe, mas tem que se reportar. O Brasil, nós brasileiros, temos que ver que nós não somos diferentes dos nossos irmãos da América Latina e do Caribe. Os nossos problemas são muito semelhantes. A nossa estrutura judicial tem as mesmas mazelas, né? Então, por isso que eu falei no começo de neoconstitucionalismo, porque é um fenômeno da América Latina. Nós não vamos ver isso na Europa. Na Europa, se nós questionarmos se o judiciário alemão é importante, as pessoas vão perguntar: judiciário? Que judiciário? Porque o judiciário alemão não é importante, ele não é demandado. Então, o que é interessante? O Fábio Araújo Caldas foi para a Alemanha fazer o pós-doc, que é um grande processualista, colega nosso, meu colega na magistratura, em Chambray. E o Fábio, que é uma graça de pessoa, uma competência, ele trouxe uma vez uma ideia de que as 10 profissões mais importantes da Alemanha. E o tonto aqui, que vos fala, foi procurar onde estava ali a figura do jurista, né? Onde estava o advogado, o promotor, o juiz. Eu estou procurando até hoje. Por quê? Porque eles não demandam. Nós não precisamos, vocês, juristas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, na verdade, o neoconstitucionalismo é um evento nosso, um fenômeno nosso, que precisamos muito dos juristas, da lei, dos tribunais. Quiçá um dia, nós, oxalá, não precisemos tanto dos tribunais. Por quê? Porque é talvez um fenômeno de que quanto menos precisarmos da justiça, mais evoluídos nós somos. Então, é um sonho, é uma ideia, mas sem a união desses povos, desses irmãos vizinhos, é impossível. Por quê? Porque é mais uma vez o egocentrismo. Né? É mais uma vez o Brasil dando as mãos para as nações mais maléficas da história. Está na hora de um resgate histórico, cultural, de respeito, de amor, de consideração. Então, o meio ambiente não é um problema só brasileiro. O narcotráfico não é um problema só brasileiro. A falta da estrutura do Estado jurisdicional não é só brasileiro. A corrupção não é um problema só brasileiro. Está aí, professor Kleber, o motivo pelo qual precisamos de um tribunal para a América Latina e Caribe. Professor Estela, bem, eu primeiro quero pedir desculpa, eu não consigo desligar meu microfone aqui. Toda vez que eu desligo, eu saio, então eu deixei ele aberto. Desculpa, mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que nós temos vários exemplos de tribunais, né? Tribunal da União Europeia, que tem aí as suas competências estabelecidas, né? Então, quer dizer, eu acho que, como eu disse, e muito bem o professor Rui, em verdade, o meio ambiente é uma das matérias comuns à América Latina, né? E eu acredito que esse tribunal ele vem para integrar os povos e efetivamente nós temos os mesmos problemas, né? Nós somos, na verdade, o que nos separa é apenas a língua, né? Mas os nossos problemas são iguais, né? As carências, a economia, e eu acho efetivamente que essa implantação vai fazer com que nós possamos discutir esses problemas, né? Inclusive, como a União Europeia, nos aproximar mais, inclusive as legislações, né? Mas
eu gostaria, então, de devolver, aqui eu não tenho mais nada a acrescentar, na verdade, o que o professor Rui foi completo, né? Mas eu acho que a maneira de nós estruturarmos é uma questão prática, né? Então, obviamente que é um início de conversa, essa iniciativa é louvável exatamente por conta disso, né? Porque nós estamos começando a discutir essa questão dessa implantação, mas um estudo, é um início que se faz necessário imediatamente, né? Nós vamos, obviamente que nós temos sim um mundo globalizado, então hoje todas as demandas, inclusive do consumidor, eu acho que poderiam sim, obviamente, ser demandas submetidas a um tribunal, obviamente quando nós temos aí, dependendo do tipo de relação, né, que nós temos, relações entre países, né, que podem exportar, importar produtos, eu acho que isso também pode se caracterizar, né, como forma de nós definirmos a competência desse tribunal. Mas eu, novamente, gostaria de agradecer, então, ao professor Rui, ao professor Kleber, essa oportunidade de nós estarmos juntos e debatermos esse assunto tão instigante. Muito obrigada, e eu devolvo a palavra ao professor Kleber. Muito obrigado. Diante do nosso horário aí que está programado, então, queria agradecer aos nossos palestrantes e amigos. Efetivamente, as exposições aí nos trouxeram bastantes provocações, né, doutor Rui, professor Estela, e que isso renderá ainda discussões, mas uma coisa é verdade, urge, né, como o professor Estela falou, urge a criação, a colocação em prática no tribunal dessa natureza. Sem nenhuma dúvida, né, doutor Rui, vai ter trabalho, fiz a provocação apenas para ouvi-lo, mas vai ter trabalho, queria saber a sua opinião na visão da magistratura. Né, que isso engrandece muito o debate dessa natureza. Sem nenhuma dúvida, o tribunal dessa natureza terá muita demanda para tratar, e uma questão importantíssima que o professor Estela, que o professor Rui falou, é que o Brasil efetivamente precisa olhar, né, os demais aí co-irmãos, vizinhos, num sistema aí global, ainda mais, né, na globalização que temos hoje. Isso, professor Rui, é uma coisa fundamental, e tenho visto muitos colegas aí de congressos que participam, no Peru especificamente, falar sobre isso. Reclamo em relação à sua fala, me colocou dentro de um evento que eu participei há 2 anos atrás, onde a reclamação era justamente essa. O Brasil tem muito para nos dar, e nós também temos muito para dar a vocês numa colocação. E como a professora Estela falou, o único problema que nós temos, que nos separa, é tão somente a língua, né, e que também não é tão problemático assim em relação a isso. Né? Então, senhores, com essa referência, renovo o agradecimento pela participação, registro aqui a realização deste evento internacional, feito pelo nosso Instituto de Direito Processual do Paraná, da Faculdade SESCAGE e dos colaboradores que tem aqui, a OAB do Paraná, a Escola da Advocacia, a Escola da Magistratura, doutor Rui, a Boniures, que participou, que tem contribuindo muito para esse evento aqui. Renovo meus agradecimentos e registro aqui a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que essas conferências de hoje encerram, então, esta semana, as colocações que foram feitas ao longo do debate, que se estendeu aí por esses 5 dias, e queremos lembrar, em nome da organização do evento, que a partir da próxima semana já iniciaremos aí, então, a 3ª semana deste evento, a partir das 18 horas de segunda-feira, do horário de Brasília Nacional. Diante disso, agradeço os demais, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite.